Os Estados Unidos é um grande lugar, cheio de surpreendentes erros geográficos que resistiram ao teste do tempo. Desde fronteiras traçadas por agrimensores confusos até cidades que na verdade não existem, essas peculiaridades oferecem algumas histórias fascinantes de erro humano, mudança natural e compromissos políticos. Estamos contando 50 dos mais estranhos e duradouros erros geográficos dos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, dezenas de cidades fantasmas aparecem em mapas, dispositivos sistema de posicionamento global e bancos de dados postais, mas não são encontradas pessoalmente em lugar nenhum. Algumas, como Aglo, Nova York, foram inventadas por cartógrafos como chamadas armadilhas de direitos autorais para revelar tentativas de plágio, enquanto outras são relíquias de assentamentos fracassados ou paradas de trem que desapareceram há muitas décadas. Esses nomes fantasmagóricos podem causar confusão real. Existem dezenas de histórias de entregadores, turistas e até serviços de emergência sendo enviados em buscas infrutíferas, procurando por comunidades que não existem. Número 49. Se você já tentou reservar um voo ou enviar correspondência para Springfield, talvez saiba para onde estamos indo, pois existem mais de 30 Springfields espalhadas pelos Estados Unidos da América. O hábito de reutilizar nomes familiares, especialmente por colonos da costa leste ou da Europa, levou a um mosaico de cidades e vilas, muitas vezes com nomes idênticos. Isso pode confundir viajantes, empresas, funcionários dos Correios e, por vezes, agências do governo. Às vezes, duas cidades com o mesmo nome existem até mesmo no mesmo estado, levando a frequentes confusões, correspondências mal direcionadas e o ocasional caso de identidade equivocada para os residentes. Número 48. O Kentucky Band é uma estranha peculiaridade geográfica. Um pequeno enclave do Kentucky, com cerca de 30 milhas quadradas, que está completamente isolado do resto do estado e acessível apenas através do Tennessee ou Missouri. Esta península foi criada por uma enorme curva em forma de ferradura no rio Mississippi, mas seu isolamento é resultado de erros de levantamento e desastres naturais. No início de 1800, topógrafos erraram ao calcular onde a fronteira entre Kentucky e Tennessee deveria encontrar o rio. Depois, os terremotos de New Madrid de 1811, 1812 mudaram violentamente o curso do Mississippi, isolando ainda mais a curva e levando à fronteira atual. Número 47. A maioria das pessoas assume que a Ilha Ellis pertence inteiramente a Nova York, dada sua associação icônica com a Estátua da Liberdade e a história de imigrantes de Manhattan. Na verdade, uma decisão da Suprema Corte em 1998 dividiu a ilha entre Nova York e Nova Jersey. A confusão remonta a cartas coloniais e a expansão da ilha com aterro nos séculos XIX e XX. A parte original e natural da Ilha Ellis é território de Nova York, mas toda a terra adicionada posteriormente é oficialmente de Nova Jersey. Isso significa que a fronteira estadual passa bem no meio de um dos marcos mais famosos da América, criando uma dor de cabeça legal e logística para ambos os estados. Número 46. Kansas City é um caso clássico de um nome que não corresponde à sua geografia. Embora Kansas City, Kansas exista, a muito maior e mais famosa Kansas City está na verdade no Missouri. A cidade se estende pela linha do estado, porém seu núcleo urbano, centro e principais equipes esportivas estão no Missouri. A confusão remonta à metade do século XVIII, quando o assentamento no campo do Missouri cresceu rapidamente e adotou o nome de Kansas City antes mesmo do território do Kansas se tornar um estado. West Virginia. Você pensaria que significa a parte mais ocidental da Virgínia, mas isso não é verdade. Quando a West Virginia se separou da Virgínia durante a Guerra Civil, em 1863, levou consigo condados do Noroeste que permaneceram leais à União. Mas, graças às fronteiras estranhamente moldadas de ambos os estados, a Virgínia moderna, na verdade, se estende mais a oeste do que qualquer parte da West Virginia. Essa peculiaridade é um resquício da política do século XIX e das fronteiras estaduais traçadas aleatoriamente. Número 44. East Liverpool
Ohio não é particularmente a leste nem perto de Liverpool, Inglaterra, apesar do seu nome. No início dos 1800, nomearam-no após a cidade portuária inglesa, visando atrair comércio e prestígio. Ironicamente, East Liverpool está localizada na parte leste de Ohio, mas não na borda do estado, e isso levou a séculos de confusão para comerciantes e viajantes. Número 43. Estados como Wyoming e Colorado são frequentemente descritos como retângulos perfeitos, mas uma olhada mais de perto revela que suas fronteiras estão longe de serem retas. Os primeiros topógrafos, trabalhando com ferramentas rudimentares e muitas vezes em condições severas, tinham o hábito de cometer erros significativos. Por exemplo, as supostas linhas retas do Colorado desviam em até 4.000 pés em alguns lugares, e as fronteiras de Wyoming oscilam e zigue-zagueiam pela paisagem natural. Esses erros foram consolidados por lei, o que significa que as linhas oficiais do estado provavelmente nunca serão corrigidas, independentemente de sua imprecisão pelos padrões modernos. Número 42. A fronteira entre a Califórnia e Nevada é conhecida por sua forma irregular, especialmente ao redor do Lago Tahoe. Originalmente destinada a seguir o meridiano 120º, os primeiros agrimensores lutaram com terrenos acidentados e instrumentos ruins, fazendo com que a linha zigue-zagueasse e curvasse inesperadamente. Isso resultou em propriedades e até partes do Lago Tahoe pertencendo a um estado ou outro de maneiras confusas. Algumas casas tecnicamente ficam na Califórnia, mas recebem serviços de Nevada ou vice-versa. Número 41. A fronteira entre Novo México e Texas é famosamente torta perto de El Paso, onde faz um desvio de 15 milhas, 24 quilômetros para o norte, antes de retomar seu curso de leste a oeste. Essa peculiaridade é o resultado de um erro de levantamento no século XIX. Os topógrafos desviaram do curso quando encontraram um terreno difícil e nunca corrigiram seu erro. O Congresso mais tarde aceitou o erro como a fronteira oficial, deixando uma curva permanente que confundiu muitos. Número 40. O Panhandle de Oklahoma é uma faixa de terra fina, com 166 milhas, ou 267 quilômetros de comprimento, que parece um pensamento posterior no mapa do estado. Sua existência é o produto de uma bagunça legal e política. Quando o Texas se juntou à União, não pôde manter terras ao norte da linha do compromisso do Missouri, 36 graus, 30 minutos de latitude norte, porque a escravidão era proibida lá. A faixa restante, conhecida como Terra de Ninguém, ficou sem reivindicação por anos, usada por foras da lei e invasores, antes de ser anexada ao território de Oklahoma em 1890. Número 39. O Monumento dos Quatro Cantos é famoso como o único lugar nos Estados Unidos da América onde 4 estados, Utah, Colorado, Novo México e Arizona, se encontram em um único ponto. Mas devido a erros de levantamento no final dos 1800, o monumento real está a cerca de 1.800 pés, ou 548 metros, a oeste de onde o Congresso pretendia que os estados se encontrassem. O erro foi descoberto décadas depois, mas até então, o marcador se tornou uma atração turística e os estados concordaram em manter as fronteiras como estavam. Então, quando você está nos 4 cantos, na verdade não está no verdadeiro cruzamento dos estados. Número 38. O sistema de levantamento de terras públicas visava dividir os estados ocidentais em quadrados perfeitos, mas erros eram frequentes. Os agrimensores, às vezes, numeravam ou alinhavam incorretamente as cidades, levando a seções perdidas que não correspondem aos lotes vizinhos. Em certos casos, cidades inteiras foram omitidas ou duplicadas, gerando confusão para donos de terras e desenvolvedores. Número 37. Os primeiros mapas americanos estavam cheios de lagos que nunca existiram, ou que, desde então, desapareceram. Exploradores e agrimensores frequentemente confundiam lagoas sazonais, pântanos ou miragens com corpos d'água permanentes, marcando-os como lagos em mapas oficiais. Com o tempo, alguns desses lagos secaram, foram drenados para a agricultura ou foram revelados como nada mais do que simples erros. Número 36. Vários estados dos Estados Unidos da América, especialmente no sul e oeste,
criaram condados fantasmas, regiões administrativas que foram estabelecidas no papel, mas nunca organizadas ou povoadas. Alguns foram criados para atrair colonos ou investidores, enquanto outros resultaram de manobras políticas. Número 35. A fronteira entre Geórgia e Alabama deveria seguir o paralelo 35, mas os primeiros topógrafos a colocaram 1 milha ao sul da linha pretendida. Este aparentemente pequeno erro provocou processos judiciais, batalhas políticas e até confrontos armados entre os estados. O erro nunca foi totalmente corrigido e a fronteira permanece deslocada até hoje. 34. O calcanhar de bota do sudeste do Missouri é uma faixa estreita de terra que adentra o Arkansas, desafiando a lógica geográfica, assim como o Panhandle de Oklahoma. A forma é o resultado do lobby político de John Hardiman Walker, um rico proprietário de terras que convenceu o Congresso em 1819 a manter sua plantação em Missouri em vez do território de Arkansas. A fronteira foi traçada para acomodar seus interesses, resultando em uma seção distinta e irregular. Número 33. A fronteira entre a Carolina do Norte e a Carolina do Sul é um mosaico de linhas retas, desvios e pernas de cachorro, produto de séculos de cartas coloniais conflitantes, erros de levantamento e obstáculos naturais. Em alguns lugares, a fronteira passa diretamente por casas, empresas e até igrejas, deixando os residentes incertos sobre em qual estado eles vivem. Esforços periódicos para esclarecer a linha apenas aumentaram a confusão, pois novos levantamentos revelam ainda mais discrepâncias. Em 1830, Ohio e Michigan quase entraram em guerra por uma estreita faixa de terra chamada Faixa de Toledo. A disputa de fronteira surgiu de mapas e levantamentos conflitantes, com ambos os estados reivindicando a valiosa cidade portuária de Toledo. O Congresso eventualmente concedeu Toledo a Ohio, dando a Michigan 3/4 da Península Superior e o status de estado como compensação, uma troca que ainda provoca debate entre os residentes. A disputa de fronteira é um exemplo clássico de como erros de mapeamento podem escalar para crises políticas. Número 31. O ângulo noroeste de Minnesota é um pequeno pedaço de terra ao norte do paralelo 49, acessível apenas através do Canadá ou de barco através do Lago dos Bosques. Essa peculiaridade é resultado de um mal-entendido de um cartógrafo durante o Tratado de Paris de 1783. Os negociadores acreditavam que o rio Mississippi se estendia mais ao norte do que de fato. Assim, eles traçaram a fronteira para correr a oeste a partir do ponto noroeste do Lago dos Bosques. Quando o erro foi descoberto, os Estados Unidos da América acabaram com um pequeno e curioso esclave. Número 30. Após a Guerra Revolucionária, colonos no que agora é o leste do Tennessee declararam o Estado Independente de Franklin, esperando se juntar à União como um estado separado. O esforço falhou e Franklin nunca foi oficialmente reconhecido, mas o episódio deixou uma marca duradoura na geografia local. Cidades, condados e até escolas na região ainda carregam o nome Franklin, um lembrete do breve e, no final das contas, mal-sucedido experimento de estadualidade. Número 29. Antes de Tennessee se tornar um estado, era conhecido como Território do Sudoeste, um nome que faz pouco sentido hoje, dado sua localização no sudeste dos Estados Unidos da América. No entanto, o nome refletia a perspectiva das 13 colônias originais para quem o território estava de fato a sudoeste, dando origem a décadas de confusão. Número 28. O rio Mississippi é notório por mudar seu curso, às vezes dramaticamente, devido a inundações e erosão natural. Essas mudanças deixaram para trás lagos de meandro abandonado, cidades isoladas e até mesmo pedaços de terra do lado errado do rio. As fronteiras estaduais traçadas quando o rio seguia outro curso frequentemente não correspondem mais ao seu trajeto atual. Número 27. Há um pedaço do Mississippi que você só pode alcançar por terra através do Arkansas. Os locais chamam de ilha, mas não é cercada por água. Foi isolado quando o rio Mississippi mudou de curso ao longo do tempo, cortando-o do resto do estado. Embora fisicamente desconectado, ainda é legalmente parte do Mississippi. Lembre-se,
A natureza não se importa com as linhas ordenadas que desenhamos nos mapas. Número 26. A ilha Seavis, lar do estaleiro naval de Portsmouth, foi objeto de uma longa disputa entre New Hampshire e Maine. A confusão surgiu de cartas coloniais e mudanças nos canais do rio. A Suprema Corte finalmente resolveu o assunto em 2001, concedendo a ilha ao Maine, mas a fronteira continua sendo um ponto de contenda para alguns locais, especialmente aqueles envolvidos na pesca. Número 25. Quando a famosa Rota 66 foi realinhada ou contornada pelas novas rodovias interestaduais, comunidades inteiras foram deixadas à deriva, e muitas eventualmente desapareceram da maioria dos mapas. Essas cidades perdidas já foram paradas movimentadas para viajantes, cheias de lanchonetes, motéis, postos de gasolina e atrações peculiares à beira da estrada que prosperavam com o fluxo constante de tráfego de todo o país. A construção de rodovias interestaduais como a I-40 e a I-55, nas décadas de 60 e 70, desviou os viajantes dessas áreas, fazendo com que os negócios locais fechassem quase da noite para o dia. Cidades que outrora ostentavam movimentados motéis, cafés e postos de serviço esvaziaram rapidamente à medida que o tráfego que as sustentava desapareceu. Até mesmo cidades maiores, como Tucumcari, no Novo México, viram declínios dramáticos, com hotéis e restaurantes abandonados, margeando a antiga estrada como lembretes de seus dias de glória. Chegamos oficialmente na metade. Se achou estes interessantes, aguarde para ouvir o restante da nossa lista. Número 24. Boston Corner, em Nova York, nem sempre fez parte do Estado do Império. Em meados de 1800, era um triângulo solitário de terra que pertencia oficialmente a Massachusetts. Visitas, mas as íngremes montanhas Taconic tornavam quase impossível para o Estado impor qualquer lei lá. Isso transformou a região em uma terra de ninguém, ao estilo do Velho Oeste, cheia de fugitivos, lutas ilegais por prêmios e criminosos intocáveis. A área tornou-se infame após sediar uma enorme luta de boxe ilegal em 1853, que atraiu milhares de espectadores e desceu ao caos. Moradores frustrados pediram por mudanças, e em 1855, o Congresso oficialmente cedeu o Boston Corner para Nova York, resolvendo a confusão legal, mas deixando uma peculiaridade geográfica duradoura, uma cidade que mudou de estados sem nunca se mover de fato. Número 23. As fronteiras da Pensilvânia estão repletas de desvios e entalhes, como o Triângulo de Erie. Uma cunha de 202 mil acres, 8.174 hectares, reivindicada por Nova York e Connecticut até 1792, cartas coloniais e disputas de terras deixaram o estado com um contorno irregular, incluindo a famosa Cunha de Delaware, resolvida em 1921. Essas peculiaridades fazem o mapa da Pensilvânia parecer um quebra-cabeça irregular. Número 22. Os Estados Unidos da América, sedes de condados perdidas, são encontradas em vários mapas. No Kansas, Pawnee foi designada a sede do condado de Riley em 1855, antes mesmo da cidade existir. Ao chegar, os colonos encontraram o local ocupado pela reserva militar de Fort Riley. A sede mudou repentinamente para a vizinha Manhattan, mas o nome de Pawnee permaneceu nos mapas por décadas. Da mesma forma, o condado de Matthews, na Virgínia, ainda lista sua sede original de 1791, mas o prédio queimou em 1800, e o governo se mudou sem atualizar os registros. Sedes fantasmas confundem historiadores e genealogistas, pois documentos legais referenciam cidades que desapareceram há séculos. Em certos casos, como a ex-sede do condado de Randolph, na Geórgia, a localização original encontra-se submersa devido a projetos de reservatório. Número 21. Mapas do início do século XVII colocavam Cape Cod 100 milhas ou 161 quilômetros ao norte de sua localização real, levando marinheiros a naufragar nos bancos de Nantucket. O erro surgiu de ferramentas de navegação rudimentares e das barras de areia móveis do cabo. Mesmo após o mapeamento preciso, o mito persistiu. Baleeiros do século XIX alegavam ter visto o Cabo Fantasma em condições de neblina, uma assombração cartográfica nas águas da Nova Inglaterra. Número 20. Como Springfield, com mais de 20 Bristols nos Estados Unidos da América,
A confusão sobre suas localizações é frequente. O erro mais infame ocorreu em 2003, quando um homem de Rhode Island foi cobrado $1 milhão por uma estadia no hospital em Bristol, Tennessee, um caso de identidade equivocada que levou meses para desvendar. O problema remonta aos colonos, que reutilizaram nomes ingleses sem considerar as consequências futuras. Atualmente, os sistemas de sistema de posicionamento global frequentemente direcionam motoristas para o Bristol errado, especialmente em estados como Pensilvânia e Connecticut, onde há vários Bristols próximos uns dos outros. Os funcionários dos Correios criaram soluções alternativas, como incluir nomes de condados, mas a questão continua. Em 2015, o Conselho de Turismo de Bristol, Virgínia, lançou a campanha Somos o Verdadeiro Bristol, após visitantes reclamarem de acabar em Bristol, New Hampshire, por engano. O problema até afeta os serviços de emergência. Em 2015, uma mulher do Kentucky morreu quando uma ambulância foi enviada para o Bristol errado por um erro no sistema 911. Número 19. O Texas já propôs mais de 300 condados, mas organizou apenas 254. Os condados perdidos incluem Bushell, absorvido pelo condado de Brewster, e Ensignal em 1856, apagado depois que uma ferrovia o contornou. Essas jurisdições de papel do século XIX ainda aparecem em concessões de terras, complicando disputas de propriedade. Alguns, como o Condado de Dawson de 1858, foram ressuscitados décadas depois, com fronteiras diferentes, criando um pesadelo burocrático. 18. Incrivelmente, a Louisiana perde um campo de futebol de terra a cada 100 minutos. No entanto, os mapas demoram décadas para mostrar isso. Desde 1853, Illes Dernier, antes uma ilha-barreira de 40 quilômetros de comprimento, se fragmentou em pedaços, mas ainda aparece inteiro em alguns mapas náuticos. O erro pode ser fatal. Em 2020, um pescador que confiava em um mapa-sistema de posicionamento global dos anos 90 encalhou em uma ilha submersa. Enquanto isso, cidades como Leeville, agora principalmente submersas, continuam marcadas como áreas povoadas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos sinalizou mais de 400 ilhas fantasmas da Louisiana em mapas desatualizados, arriscando plataformas de petróleo e rotas de navegação. Mesmo os mapas de Nova Orleans ignoram a subsidência, já que a cidade afundou 4,5 metros desde 1900, mas os marcadores de elevação permanecem inalterados. Esses atrasos cartográficos ainda custam ao Estado 100 milhões anualmente em projetos de infraestrutura mal orientados. Número 17, a fronteira do Cumberland Gap. O marcador triestatal Tennessee-Kentucky, Virgínia, deslocou-se 1,5 milhas, 2,5 km, desde 1779 devido a marcadores de pesquisa erodidos. Em 1999, um novo levantamento moveu a fronteira 2.000 pés ao norte, colocando acidentalmente um posto de gasolina do Tennessee na Virgínia, até que um tribunal, em 2002, reverteu a decisão. As fronteiras permeáveis do Gap o tornaram um refúgio para contrabandistas de álcool e fugitivos tentando escapar da justiça. Mapas do início do século XIX comumente retratavam as cataratas do Niágara totalmente dentro dos Estados Unidos da América, com cartógrafos americanos estrategicamente ignorando a fronteira para reivindicar o marco inteiro. No entanto, a maior seção, Cataratas do Ferradura, sempre esteve na fronteira entre Estados Unidos da América e Canadá. Este é um fato formalizado pelo Tratado de Webster-Ashburton de 1842, que resolveu várias disputas de fronteira. Este acordo se baseou em acordos anteriores, como o Tratado de Jay em 1794 e o Tratado de Rush-Bagot de 1870, que estabeleceram estruturas para vias fluviais compartilhadas, mas deixaram as fronteiras específicas ambíguas. A deturpação persistiu por décadas, alimentada pelo orgulho nacionalista e pela importância estratégica do controle dos recursos hidrelétricos. Mesmo após o Tratado de 1842 esclarecer as fronteiras, alguns mapas americanos continuaram omitindo o lado canadense bem no século XX, minimizando o fato de que 90% da água de Niagara flui sobre as cataratas do Ferradura
na fronteira internacional. A confusão atingiu o auge durante as negociações de delimitação das águas em 1909, que abordaram desvios de água, mas deixaram a fronteira em si inalterada, finalmente forçando os cartógrafos a reconhecer a realidade. Número 15. Nascido de um protesto de 1941, o estado de Jefferson, do norte da Califórnia e sul de Oregon, vive em placas de rodovia e em alguns sonhos secessionistas. O movimento começou quando os locais bloquearam a rodovia 99 com rifles de caça, distribuindo proclamações sobre negligência federal. Apesar da interrupção pela Segunda Guerra Mundial, o mito persiste. Jefferson aparece no Google Maps como uma região cultural e a legislação de 2013 realmente propôs dividir a Califórnia ao longo das linhas jeffersonianas. O selo proposto para o estado, que seria uma panela de ouro com 2 fiches simbolizando cidadãos traídos, ainda voa em celeiros e caminhões. Durante a pandemia da Covid-19, a secessão de Jefferson ressurgiu quando o Conselho de Supervisores do Condado de Shasta, em audiência pública, prometeu ignorar as ordens de saúde do estado, alegando que as vacinas são um risco à saúde. Enquanto isso, as milícias na área viram um aumento em sua membresia. 14. O Panhandle de Idaho existe porque o Congresso precisava ligar o território de Washington ao resto dos Estados Unidos da América em 1863. Os agrimensores desenharam uma faixa de 45 milhas de largura entre Montana e Oregon, ignorando as barreiras naturais. O resultado? Um panhandle tão estreito que em alguns pontos você pode ficar em Idaho e jogar uma pedra em 2 outros estados. Notavelmente, a forma complica os fusos horários, pois o norte de Idaho opera extraoficialmente no horário do Pacífico, desafiando seu fuso horário da montanha. Número 13. O famoso Edge de Delaware. O pedaço de 800 acres, 342 hectares entre Delaware, Pensilvânia e Maryland, causou um conflito de fronteira de 92 anos. A disputa iniciou-se em 1701, quando as cartas coloniais conflitaram, originando uma terra de ninguém em forma de diamante. Piratas e falsificadores exploraram a brecha até 1849, quando a Pensilvânia e Delaware concordaram com uma fronteira, apenas para Maryland se opor. O Supremo Tribunal de 1921 concedeu a cunha a Delaware, mas não antes de se tornar um centro de contrabando durante a Proibição. Hoje, a cunha é marcada por um único marco de pedra perto de Newark, mas os mapas antigos ainda mostram a fronteira fantasma onde 3 estados se encontraram em caos. Os moradores brincam que o verdadeiro vencedor da cunha foi a Wawa, empresa cujas lojas de conveniência agora dominam o território antes sem lei. Número 12. Como muitos erros cartográficos, os primeiros mapas dos Estados Unidos da América mostravam uma península fantasma perto de Ludington, Michigan, uma massa de terra inexistente. O chamado Triângulo se tornou uma lenda dos Grandes Lagos depois que navios desapareceram lá no século XVIII. Varreduras modernas de sonar não revelam nenhuma terra, provando que a península provavelmente era uma miragem causada por inversões de temperatura sobre as águas frias do lago. Número 11. A capital de Oklahoma foi transferida de Guthrie para Oklahoma City em 1910, em uma operação noturna dramática e controversa. Após uma votação estadual favorecer Oklahoma City, oficiais do governo e guardas armados orquestraram uma invasão à meia-noite para garantir o selo do estado, símbolo oficial da autoridade governamental. Eles transportaram silenciosamente por trem para Oklahoma City, transferindo a sede do governo antes que a maioria dos residentes de Guthrie percebesse o ocorrido. A mudança repentina deixou os mapas, negócios e residentes de Guthrie em confusão por anos, já que muitos documentos e publicações continuaram a listar Guthrie como a capital. 10. Mapas antigos retratavam o rio Humboldt de Nevada como o mítico Buenaventura. Acreditava-se que fluía para o oeste até o Pacífico. Na verdade, o Humboldt termina abruptamente nas planícies alcalinas do Humboldt Sink, perto de Lovelock, Nevada, descoberta que devastou os pioneiros de 1840. Esses colonos, enganados por mapas falhos,
pereceram em busca de uma saída inexistente, seus vagões abandonados no deserto. O curso sinuoso de 300 milhas, 483 quilômetros, do rio através da grande bacia de Nevada, tornou-se uma linha de vida e uma maldição para os imigrantes, oferecendo água, mas prendendo-os em um labirinto de arbustos de sálvia e poeira. Hoje, a planície alcalina, rachada em seu fim, serve como um lembrete austero de como tais erros moldaram a expansão para o oeste e custaram a vida de exploradores despreparados. Número 9. Antes de 1925, muitos mapas colocavam erroneamente o Monte Rushmore em Wyoming, em vez de Dakota do Sul. Este erro cartográfico persistiu em grande parte porque a região das Black Hills se estende pela fronteira entre os dois estados, e os primeiros cartógrafos não possuíam ferramentas de levantamento precisas. Não foi até o escultor Gutzon Borglum começar a esculpir os colossais rostos presidenciais no final dos anos 20 que o erro se tornou impossível de ignorar. À medida que o enorme monumento tomava forma perto de Keystone, Dakota do Sul, os cartógrafos foram forçados a corrigir seus erros e reconhecer oficialmente a verdadeira localização do Monte Rushmore. Essa correção solidificou a identidade da Dakota do Sul e impulsionou o turismo nas Black Hills. Número 8. Quando a Dust Bowl apagou cidades como Texoma, Kansas, os cartógrafos demoraram para se atualizar. Um mapa de 1938 da Administração de Ajuste Agrícola ainda mostrava a da escola e o correio de Texoma, embora ambos tenham sido levados pelo vento em 1935. Similarmente, Orion, em Oklahoma, surge nos mapas da Era da Depressão como uma cidade próspera, mas na realidade era apenas uma parada de água de trem abandonada por 1932. Minneapolis e St. Paul compartilham uma área metropolitana, mas possuem identidades distintas. A confusão atinge o auge na ponte do rio Mississippi, onde uma lacuna de 3 metros entre as cidades abrange 2 condados, 3 distritos escolares e diferentes leis de zoneamento. Alguns mapas desfocam a linha, mas os locais sabem. Minneapolis começa onde terminam as cafeterias hipster. 6. O Panhandle do sudeste do Alasca é um pesadelo para o topógrafo. O Tratado Anglo-Russo de 1825, que cedeu o território para os Estados Unidos da América, traçou fronteiras usando termos vagos como cumes de montanhas paralelas à costa, levando a uma arbitragem em 1903 que esculpiu desvios bizarros ao redor das geleiras. Ryder, Alasca, acessível apenas por estradas canadenses, e a disputa da entrada de Dixon, onde os Estados Unidos da América e o Canadá ainda disputam direitos de pesca em uma zona cinzenta de 7.770 km². Mapas modernos usam levantamentos dos anos 1920 que deslocam picos por milhas, o que significa que algumas propriedades no Alasca existem legalmente no Canadá. O erro mais infame é o meridiano 141. Um levantamento de 1918 colocou acidentalmente a fronteira do Yukon a 4 quilômetros a leste, um erro que é respeitado hoje. Essas peculiaridades fazem do Alasca um dos poucos estados onde pode ser necessário um passaporte para visitar seu vizinho. Número 5. Truth or Consequences, Novo México. Mudou seu nome em 1950 após um popular programa de rádio, mas o nome peculiar esconde uma cidade com uma rica história e fontes termais. Enquanto isso, Boring, Oregon, ironicamente nomeada em homenagem ao seu fundador, William H. Boring, abraça o humor com uma parceria oficial entre as cidades irmãs Boring e Dole, na Escócia. E Intercourse, Pensilvânia, apesar de seu nome sugestivo, é uma pacífica comunidade Amish. Esses nomes atraem turistas, mas frequentemente frustram as expectativas. Número 4. Curiosamente, Chicago nem sempre esteve onde está hoje. O assentamento original, fundado no final do século XVIII, situava-se a alguns quilômetros ao sul, próximo à foz do ramo sul do rio Chicago. Contudo, os primeiros colonos notaram que o local original era suscetível a enchentes e não tinha acesso fácil às águas profundas do lago Michigan. Nos anos 1830, a cidade se relocou para o norte, em sua posição atual, que tinha rotas de transporte e área para crescimento melhores.
Essa realocação não foi uma mudança física de edifícios, mas uma migração gradual de população e comércio. É um exemplo raro de uma grande cidade dos Estados Unidos da América mudando seu centro geográfico. Número 3. Exploradores e cartógrafos iniciais mapearam dezenas de ilhas na Baía de São Francisco que nunca existiram. Neblina, miragens e pensamento otimista levaram ao aparecimento de ilhas fantasmas nos mapas dos séculos XVIII e XIX. Algumas dessas ilhas foram posteriormente identificadas como leitos de algas flutuantes ou lodaçais de maré. Até a pesquisa costeira dos Estados Unidos da América às vezes incluía esses erros em cartas oficiais. Em segundo lugar, semelhante a Oklahoma, a capital original do Mississippi era Natchez, um agitado porto fluvial. Em 1822, a capital foi transferida para Jackson, mais centralizada para o estado em crescimento. No entanto, muitos mapas e atlas publicados décadas depois ainda mostravam Natchez como a capital, confundindo viajantes e oficiais. Essa demora na atualização de documentos oficiais reflete a lenta comunicação e registro do século XIX, e algumas referências históricas a Natchez como capital persistem até hoje. E finalmente, número 1. Quando o Distrito de Colômbia foi estabelecido nos anos 1790, os agrimensores colocaram pedras de limite a intervalos de 1 milha para marcar o território federal original de 10 milhas, 16 quilômetros quadrados. As pedras foram meticulosamente posicionadas nas fronteiras cedidas por Maryland e Virgínia. No entanto, em 1847, o Congresso devolveu a parte da Virgínia para aquele estado, deixando algumas dessas pedras históricas presas dentro das fronteiras modernas da Virgínia, às vezes em quintais privados ou parques públicos. Hoje, essas pedras de limite são alguns dos monumentos federais mais antigos do país, mas suas localizações criam uma peculiaridade geográfica. Marcadores dos limites originais da capital agora estão fora de Washington em si, destacando a forma única e em evolução da cidade. Agradeço por assistir. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ver mais conteúdos similares. Faz toda a diferença. Valeu, até a próxima no Matpack.